O Bíblia com Sabedoria colocou assim, Pastor Elias Soares, o pastorado feminino é bíblico? Como é que é? O pastorado feminino é bíblico? Meu Deus, só bomba, meu pai. Jesus Cristo. O pessoal não tá de brincadeira, não. Mas você quer ouvir essa resposta? Deixa seu like nessa live, se inscreve no canal para honra e glória de Jesus. Olha, eu não tenho um texto dizendo que a mulher pode ser pastora, mas também não tenho um texto dizendo que ela não pode. Essa discussão, ela é polêmica, ela é longa. Como há uma dúvida se pode ou não pode, então na dúvida é melhor não ter, né? Mas existem igrejas que têm. Ô pastor, você tinha comentado sobre o nome, anomatologia, é isso? Onomatologia. Onomatologia. Eu queria fazer algumas perguntas sobre isso. Opa. Sim. O nome Jesus significa o Senhor salva. Até que ponto o próprio nome já carrega a essência da missão de Cristo? Vamos lá. O Senhor Jesus, o nome dele em hebraico é Yeshua, que é a forma contraída de Yehoshua. Ierro é a forma contraída de Yehová, que é Yahvé. Yeshua vem do verbo hebraico Yasha, que significa Yahvé é salvação, logo Yehoshua. Da mesma sorte, Yeshua, Yahvé é salvação. Agora, no grego, o nome é Jesus, cujo significado é Yahvé salva, ou ele é o salvador, né? Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esse nome já trazia a sua missão. Ele não teve esse nome para ser salvador. Ele recebeu esse nome porque é salvador. Outra pergunta. A Bíblia, ela tem essa questão de um nome refletir caráter, né? Então, quando a mudança tem um nome, mudança de nome, A né? pessoa tem uma mudança de Isso, nome, obrigado. aí muda o caráter. Não que isso quer dizer que é uma mudança de transformação que a pessoa deve ter? Ou é uma mudança de missão? Então vamos lá. O nome para os antigos não era apenas um apelativo, um designativo de pessoa ou coisa. O nome, ele, para os antigos, em especial o nome dos seres divinos, estava inextricavelmente vinculado com a pessoa do seu portador. Portanto, o nome revelava um traço do caráter. Por exemplo, nós temos na onomatologia a origem dos nomes. Nomes oriundos da fauna, do reino animal. Nomes oriundos da flora, do reino vegetal. De minerais, circunstâncias de nascimento, como, por exemplo, o caso de Jacó. Sim. Jacó, o seu nome é mudado para Israel. Mas por que ele foi dado esse nome a ele? Porque quando ele nasceu primeiro seu irmão, Esaú, que vem do hebraico Esav. Esav significa peludo, cabeludo, coberto de pelos. Só que quando ele está nascendo, os pais percebem que vem um outro segurando no seu calcanhar. Aí os pais disseram, Yaakov. Por quê? Porque Yaakov vem do verbo hebraico akev, ou melhor, do substantivo hebraico akev. E akev significa calcanhar, logo Yaakov significa o que agarra o calcanhar. Então, o que ocorre? No que diz respeito à divindade, os nomes revelam o caráter, a vida da pessoa, os atributos. Por exemplo, Deus, ele se apresenta na Bíblia com vários nomes. Inclusive, Macintosh, no seu comentário da Torá, em 6 volumes, ele disse o seguinte: os vários nomes por meio dos quais Deus se apresenta estão diretamente vinculados com as necessidades variáveis das pessoas com as quais ele está em revelação. Quando você lê Paul Hoff, por exemplo, no seu comentário também do Pentateuco, publicado pela editora Vida, ele diz assim, olha, a prova contundente ou inefável do amor divino encontra-se no fato que Deus um dia se revelou ao homem. E esta revelação ficou registrada na Bíblia. E como é que nós podemos conhecer o caráter de Deus? Através dos seus nomes. Se formos trabalhar aqui sobre os nomes, meu Deus do céu, cada nome tem uma mensagem que revela o traço do caráter de Deus. Mas com as pessoas, não é assim. Nós temos pessoas cujo significado do nome é maravilhoso. Por exemplo, Absalão. Abishalom, que vem de Av, que é pai, mas infixo pronominal, que ali é a ideia de um
de um pronome possessivo, mas shalom, que é paz. Logo, meu pai é paz, o pai da paz. Mas quem foi Absalão? E como ele morreu? Então o nome corresponde com a vida dele. Judas, nós temos os Judas Iscariotes, mas temos Judas também, irmão do Senhor Jesus Cristo. Paulo, que vem do latim, Paulo significa pequeno, mas um homem que contribuiu, pelo menos com 13 epístolas do cânon do Novo Testamento. Essa questão de querer vincular o nome com o destino da pessoa, dizendo, essa pessoa tem esse nome, então por isso ele age assim. Como, por exemplo, há muito tempo atrás, há 23 anos, eu estava no Rio de Janeiro, numa convenção lá de Madureira, e ainda que eu nem me apresentei, né, pastor Elias, Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga, mas tenho um grande amor pelo pessoal da Madureira, porque contribuíram muito com o meu ministério, abrindo as portas para mim. Agora, o que ocorre? A irmã chega em mim e diz o seguinte, pastor, o que eu faço? O que foi, minha irmã? Eu dei o nome da minha filha de Adriana, e agora estão dizendo que Adriana significa rainha das trevas, deusa das trevas. O que eu faço? E quem é que escreveu isso? Num best-seller, que se tornou um best-seller, Bênção e Maldição, Jorge Linhares, dizendo que Adriana significa deusa das trevas. Mas Adriana é um adjetivo gentílico, ou seja, o nome pátrio, cujo significado é aqueles natural de Adria. Quem nasce em Adria ou habita em Adria, que é uma cidade da Itália, é Adriano. Se for mulher, a Adriana. Nada tem a ver com isso. Então, há uma exploração, e essa exploração que quer vincular maldição, ou seja, bênção por causa do nome, é conhecida como onomatomancia, que vem de onoma, que é nome, mas mancia, que vem do grego manteia, adivinhação fundamentada no nome da pessoa. E isso é uma prática espúria, abominável. Pastor, Porque Deus... Abigail ainda reforçou aqui, até só para entrar nesse contexto. Um nome pode mudar o destino de alguém. O nome não pode mudar o destino. Aí vem a pergunta, então por que Deus mudava o nome das pessoas? Por exemplo, Abraão foi mudado para Abraão. Abraão vem do hebraico Av, que é pai, e Ram, altura. E por esta razão, Abrão significa pai elevado, pai exaltado, pai da altura. Mas esse nome ele tinha quando estava na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, e estava com 75 anos. Aos 99 anos, Deus novamente tem um encontro com ele. E diz, o seu nome não se chamará mais, será mais Abrão. Mas Abraão, porque por pai de muitas nações eu tenho te colocado. Mas pera um pouquinho. Essa promessa foi feita pela primeira vez ou já havia sido feita quando ele tinha 75 anos? 24 anos atrás a promessa já havia sido feita. Então a mudança de nome não foi para que ele fosse, mas ele já era. E pela fé ele creu. Então Deus não muda o nome para a pessoa ser. Ela muda porque a pessoa já é. O nome apenas reforça uma promessa. E não faz com que a pessoa seja a partir da mudança. Por exemplo, Jacó. Mas Jacó, ele era trambiqueiro, trapaceiro, era enganador, e Deus mudou o nome dele ali no Val de Jaboque, de Jacó para Israel, porque Jacó era um mentiroso, enganador, trapaceador, e agora em Israel, ele é vencedor com Deus. Mas espera um pouquinho. O nome Israel significa o que vence com Deus. Mas ele venceu quando o nome dele era Israel ou quando era Jacó? Ele venceu como Jacó. E por isso recebeu um prêmio, tendo seu nome mudado para Israel. Então, quando o nome dele é mudado para Israel, ele já era vencedor. Esse é o motivo que quando as pessoas citam ele, sempre citam como Jacó e não como Israel? Boa observação. Se esse nome foi mudado e agora ele mudou de vida, por que ele continua sendo chamado de Jacó e não de Israel? Na genealogia de Jesus, o que aparece? Jacó. Jesus, em Mateus capítulo 8, versículo de número 11, diz: E muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Israel, Isaac e Jacó? Não. Com Abraão, Isaac e Jacó. Não com Israel, Abraão e Isaac, mas com Abraão, Isaac e Jacó. Perceba que o nome continua. Então, ele é vencedor como Jacó e não como Israel. E por que Deus tem tantos nomes? Isso é chamado de polionímia, que vem de polis, que são vários, e onímia, que é de onoma, que é nome, mais sufixo ia, né? O que ocorre? Isso era muito comum entre os povos orientais. Por exemplo,
O pescador famoso do colégio apostólico, qual que é o nome dele? Pedro. Mas não é Pedro. Sim, é Simão. Simão, que a bem da verdade é Shimeon. Que aí, a forma grega, Simão. E que depois ele recebe o nome Kefas, que quando se traduz é Pedro, que vem do latim Petros. E aí ele ficou conhecido como Cefas, Kefas, Simão, Simão Pedro, Simão Barjonas, Pedro. Isso é uma polionímia. Deus, ele se revela com vários nomes, como disse Macintosh. Os vários nomes por meio dos quais Deus se revela estão diretamente vinculados com as necessidades variáveis das pessoas com as quais ele está em relação. De acordo com a necessidade da pessoa, ele se revelava com o nome. Mas agora é importante salientar que o nome não revela o caráter de Deus, a essência de Deus na sua plenitude. E o próprio Macintosh, sabe o que ele diz acerca dos nomes de Deus? Os nomes de Deus são, na verdade, manifestações antropomórficas do seu ser.